A sociologia diz respeito às nossas próprias vidas e ao nosso comportamento. Dessa forma, ela surgiu através da tentativa de Auguste Comte em unificar vários estudos relativos às ciências humanas em apenas um só. Ele cunhou o termo, mas foi só no século XIX que a sociologia surgiu como disciplina científica em resposta aos desafios pós-revolução industrial. A partir desse período, o mundo estava se tornando cada vez menor e mais integrado. A consciência das pessoas sobre o mundo estava aumentando e dispersando. Os pensadores esperavam entender o que mantinha os grupos sociais unidos e também observar uma resposta caso houvesse uma desintegração social. O conceito de imaginação sociológica, criado pelo autor americano C. Wright Mills, procura analisar fatos de uma maneira menos individual e mais coletiva. Ou seja, é olhar para as situações de um jeito amplo e abrangente, que põe em pauta questões que, se olhássemos de uma forma mais individual e mais focada, não enxergaríamos. O propósito disso é tentar entender a sociedade como um todo, analisando seus costumes e valores adquiridos ao longo da história a partir da conexão entre indivíduo e sociedade. Anthony Giddens, em seu livro Sociologia, para explicar o conceito de imaginação sociológica, dá o exemplo de tomar uma xícara de café, algo tão corriqueiro e que pode parecer tão normal, se analisado com outros olhos, de um jeito amplo, é possível perceber várias questões implícitas nesse simples ato de tomar um café, como, por exemplo, a origem do café e o que significa ir tomar um café. Um dos fundadores da sociologia foi Émile Durkheim, sociólogo francês nascido em 1858. Durkheim considerava a sociologia uma nova ciência que poderia ser usada para esclarecer questões filosóficas tradicionais, por meio de análise empírica. Seu famoso primeiro princípio da sociologia era estudar os fatos sociais como coisas. Durkheim argumentava que devemos estudar a vida social com a mesma objetividade que os cientistas estudam o mundo atual. A principal preocupação intelectual da sociologia é o estudo de fatos sociais, que são aspectos da vida social que moldam nossas ações como indivíduos, como o estado da economia ou a influência da religião. Estes fatos sociais podem condicionar a ação humana de várias formas. Durkheim também estava preocupado com as mudanças que, em sua época, estavam transformando a sociedade. Ele se interessava particularmente pela solidariedade social e moral, que é aquilo que une a sociedade e a impede de cair no caos. A solidariedade é mantida quando os indivíduos conseguem se integrar aos grupos sociais e são regulados por um conjunto de valores e costumes compartilhados. Sua primeira obra importante foi A Divisão do Trabalho Social. Nela, ele faz uma análise das mudanças sociais. Durkheim constatou dois tipos de solidariedade, mecânica e orgânica, e as relacionou com a divisão do trabalho. As culturas tradicionais, com uma baixa divisão do trabalho, se caracterizam pela solidariedade mecânica. Como a maioria das pessoas na sociedade tem ocupações semelhantes, elas são unidas pela experiência comum e crenças compartilhadas. A industrialização com uma maior divisão do trabalho leva ao rompimento dessa solidariedade, levando à solidariedade orgânica, caracterizada pela interdependência econômica das pessoas e por seu reconhecimento da importância da contribuição dos outros. Durkheim analisou também os indivíduos no contexto das mudanças rápidas no mundo moderno. Ele relacionou as perturbações geradas pelas dificuldades sociais desse contexto com os sentimentos de falta de propósito, medo e desespero. Um dos estudos mais famosos de Durkheim foi sua análise sobre suicídio. Durkheim mostrou que fatores sociais exercem uma influência fundamental sobre o comportamento suicida, sendo esses sentimentos de falta de propósito, medo e desespero uma dessas influências. Outro nome importante da sociologia foi Karl Marx. Karl Marx escreveu e estudou vários períodos da história. Seu foco principal foi voltado para o período moderno capitalista. Para Marx, aqueles que têm mais capital, ou seja, qualquer recurso que possa ser utilizado ou investido para criar recursos futuros, representam a classe dominante. Ele nomeou essa classe de capitalistas, enquanto o resto, ou a massa da população, fazia parte de uma classe de trabalhadores assalariados. Conforme a industrialização expandiu, as pessoas que trabalhavam no campo migraram para as grandes cidades, criando uma classe trabalhadora industrial, também conhecidos como proletariados. Marx acreditava que esse período capitalista gerava conflitos entre as classes. Por mais que uma classe seja extremamente dependente da outra, essa dependência torna-se desequilibrada. O
capitalista precisa da mão de obra e o trabalhador do salário. Porém, o trabalhador não possui controle nenhum dentro desse sistema, podendo assim ser explorado pelo seu empregador. Dessa forma, o empregador consegue obter lucro sobre o produto da mão de obra de seus trabalhadores. Fora isso, a visão de Marx está baseada na concepção materialista da história, na qual as mudanças sociais são inicialmente induzidas por influências econômicas. Os conflitos entre as classes proporcionam a motivação para o desenvolvimento histórico. Eles são o motor da história. Conforme Marx escreveu no começo do Manifesto Comunista, a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classe. Dentro desse ponto de vista, não são os valores e as ideias dos homens que representam as principais fontes das mudanças sociais. Assim, Marx teve uma grande importância durante o século XX, pois suas teorias tornaram-se inspiração para a população que viveu nesse período. Max Weber foi outro fundador da sociologia. Ele nasceu em 1864 em Erfurt, Reino da Prússia. Grande parte de seu trabalho estava relacionado com o desenvolvimento do capitalismo moderno e as mudanças que a sociedade sofreu de uma era para outra. Um elemento principal de sua perspectiva sociológica era o tipo ideal, que é um modelo conceitual que podia ser usado para entender o mundo. Ele servia como ponto de referência e comparação para o mundo real. O tipo ideal não é a definição do perfeito, mas sim de uma forma pura de olhar um fenômeno. Weber observou uma mudança em padrões de ação social. Ele acreditava que as pessoas estavam se afastando de crenças e costumes tradicionais por falta de tempo, em função de uma grande aproximação com cálculos racionais. O termo desencantamento do mundo, definido por Weber, explica um novo modo de vida no mundo moderno. O pensamento racional científico havia varrido qualquer força sentimental existente do passado. Entretanto, Weber não se sentia otimista em relação à racionalização do mundo. Ele temia que a burocracia contaminasse todas as áreas e nós ficássemos presos em jaulas de ferro impossíveis de sair. A burocracia não dava chance para o lado humano se manifestar, e sua maior preocupação era com isso interferindo na democracia.